Qual foi a maior lição que você aprendeu pesquisando e escrevendo este livro e que te tornou uma pessoa melhor? Tenho um acrônimo bem ruim que criei para mim mesmo, mas ele reúne algumas lições. Posso compartilhar isso com você, mesmo sendo uma mania meio boba? Eu penso nisso como BCS Press Release, certo? Você pode imaginar algo como um comunicado da Bowl Championship Series. Certo. O B é de bet, agrupar o seu trabalho. A nossa atenção, a gente precisa organizar a própria atenção, ou ela será organizada por outra coisa. Em média, a psicóloga Gloria Mark descobriu que as pessoas, num escritório, checam o e-mail 77 vezes por dia. E se você precisa lidar com todos os seus e-mails, tudo bem, mas faça isso em blocos. Você pode fazer várias tarefas ao longo do dia, mas precisa organizá-las em blocos, para não ficar alternando o tempo todo, porque sua produtividade cai, e hoje a gente já sabe que isso faz o estresse disparar. Agrupe o seu trabalho para estar fazendo uma coisa de cada vez. Monotarefa, mas podem ser várias monotarefas ao longo do dia. O C é de compromissos. Assuma compromissos e torne todos visíveis. Coloque em post-its na parede tudo com que você está comprometido agora, para enxergar isso de forma concreta. É provável que perceba que está comprometido demais. E então se pergunte, se eu tivesse que cortar alguma coisa nos próximos 90 dias, o que seria? É jogar o jogo da subtração. A gente é programado para ignorar a subtração como forma de melhorar. Quantos compromissos uma pessoa deveria ter ao mesmo tempo para conseguir ter sucesso em todos? Eu não tenho um número exato. Acho que depende. Mas em todos os casos em que eu vi isso, eu tenho visto isso principalmente com equipes, mas quando elas tornam tudo visível, na mesma hora as pessoas dizem, tem muito mais coisa em andamento do que a gente jamais vai conseguir terminar. Sim. Então eu acho importante fazer, basicamente, auditorias regulares de subtração. O termo psicológico para isso é viés de negligência da subtração, que quer dizer que a gente é programado para sempre adicionar coisas ao tentar resolver problemas. Então reduzir precisa ser algo intencional. Na minha lista diária de tarefas, eu tenho várias coisas, mas coloco uma no topo, e se ela for feita, já considero que foi um bom dia. Uma coisa só. Meu amigo Rory diz que você precisa procrastinar de propósito. Tipo, se você tem todas essas ideias ótimas, talvez seja mesmo uma ótima ideia. Mas, se ela não é um dos focos principais agora, então coloca de lado. E você sempre pode voltar daqui a 2 anos e dizer, deixa eu trazer isso de volta. E colocar Mova na frente. esses post-its para outra parte. Então, Sim, ele chama isso pare de começar, de comece pop. a terminar. Você precisa parar de iniciar coisas novas e começar a concluir. Torne os compromissos visíveis para ganhar mais clareza sobre aquilo em que realmente quer E focar. tire alguns da lista. A gente já falou disso. Definir critérios do que já é bom o bastante para você. E o press release eu peguei com Tony Fadell, conhecido como o pai do iPod, porque ele foi o principal designer do, quer dizer, liderou a equipe que criou o iPod. Depois, ele cofundou a Nest. E o principal conselho que ele dá para empreendedores é escrever o press release antes de fazer qualquer outra coisa, dizendo, imagine que isso já está pronto. Em uma página, escreva o comunicado como se já tivesse sido lançado. E ele ainda diz, faça até a FAQ, porque isso te dá uma moldura clara do que você considera importante o bastante para entrar nesse comunicado quando tudo estiver concluído. Na Nest, ele fez a equipe prototipar a caixa, trabalhar dentro de uma caixa literal antes mesmo de o produto existir, porque dizia, é isso que a gente vai comunicar ao cliente no final. Se não couber nesta caixa, já decidimos que não é prioridade. E é assim que você, sabe? Então, como isso funciona? No seu caso, se você for escrever esse press release antes para algum projeto em que esteja trabalhando, que tipo de ideia ou projeto seria esse? Eu fiz isso para este livro depois de entrevistar o Tony. Ele dizia, você tem que escrever o press release. Ele fez isso para o próprio livro também. Você tem que escrever o press release. E isso era algo muito estranho para mim, porque normalmente eu meio que tropeço até chegar a um livro, e vou me virando pelo Você caminho. não é muito de se promover. Não, quer dizer, não necessariamente isso. Estou ficando melhor nisso. Sim, sim. Mas é mais... Mas o que você está dizendo é que ainda não sabia no que aquilo ia se transformar. Sim, eu ficava pensando, mas como é que eu vou saber? Só que quando fiz isso, percebi que aquilo me deu, quer dizer, uma das razões de terem se passado uns 6 anos entre um livro e outro é que eu sempre fui muito ruim em colocar limites nos meus projetos. Nos 2 primeiros livros, acabei escrevendo 150% do tamanho final, e depois tive que cortar um monte para o livro virar livro. Foi a primeira vez que eu escrevi um livro, e ele virou exatamente um livro, muito por causa desse exercício em que ele me disse, faz isso em uma página. E aí eu percebi quais eram as ideias principais que eu queria explorar. As histórias, eu ainda não conhecia, essas coisas todas. Mas as ideias que eu queria investigar já estavam ali. E não é que você não possa mudar nada, mas você passa a ter essas luzes guia. Então hoje eu faço isso até para coisas da vida pessoal. Sabe, se eu vou começar um hobby ou treinar, eu penso, no fim deste ano, se eu fosse anunciar essa conquista para outra pessoa, o que eu gostaria de dizer aqui? Não é que você não possa mudar isso, mas te dá algumas diretrizes. Interessante. Então você fez um para o jiu-jitsu? Sim, com certeza. Porque você começou esse hobby novo, o jiu-jitsu. Sim, sim. E é difícil, porque eu não sei até onde consigo chegar em um ano, mas dá para estabelecer metas. E sabe, nesse press release eu penso, para quem eu daria isso? Para os meus amigos e a minha família. Quão consistente eu quero ter sido? De quantas sessões eu quero ter participado? Coisas assim.
Que legal. Então você escreve uma espécie de press release de uma página. Eu gosto muito disso, porque você projeta no futuro o resultado que quer criar, sabe? Eu fazia algo parecido quando ainda jogava, ali no começo dos anos 2000, em relação às minhas metas no esporte. Eu escrevia uma espécie de certificado de conquista. Assinava e colocava a data, algo como: você conquistou isso, isso e isso, assinado por mim. E eu colocava na parede como uma representação visual de que em um ano, em 6 meses ou em 2 anos, era isso que eu ia criar. E aquilo me lembrava, olhando para a parede todos os dias. Isso é um certificado. O seu eu do futuro já criou isso. Agora você precisa ir lá e tomar as ações necessárias para fazer acontecer. Isso torna a coisa um pouco mais real, né? É como se você tivesse assumido um compromisso que faz aquilo parecer real e um pouco mais alcançável. Eu sinto que quando vejo isso numa página ou num certificado, tudo fica um pouco mais condensado. Não parece tão esmagador. Isso fica claro, né? O objetivo fica claro. Sim, gostei disso. Gostei bastante. Certo, então tem o press release e o que mais? BCS Press Release. Agrupar tarefas, compromissos visíveis, regras do bom o suficiente. São coisas que eu venho aplicando bastante em mim mesmo. Se você quer ser criativo, eu diria que, quando a pessoa está travada com criatividade, a melhor coisa que pode fazer é bloquear a solução com a qual já está acostumada. Na próxima reunião com o cliente, se a gente não pudesse propor o que sempre propõe, o que proporia no lugar? De novo, isso não quer dizer que você precise fazer isso, mas é essa mentalidade. Essa não fui eu que criei. Um executivo me contou isso quando eu estava falando com ele sobre restrições, e ele usou o que chamou de restrição do legado. Ele disse à empresa: vamos supor que a gente fosse fechar em 2 anos e ninguém soubesse disso além de nós. Como a gente faria as coisas de outro jeito? E na mesma hora, as pessoas começaram a dizer: bom, eu deixaria de focar nisso e passaria a focar naquilo. E ele respondeu: então faz isso. Por que a gente não faz isso agora? Exato. Eu acho que a gente não esclarece as próprias prioridades tanto quanto deveria, né? A gente estava falando um pouco antes sobre Ryan Holiday e o trabalho dele com o estoicismo, e um dos lembretes estoicos mais famosos é o Memento Mori, algo como lembrar da própria mortalidade, em que você deveria acordar todos os dias e lembrar que sua vida tem tempo limitado, e que isso deixa mais claras as suas prioridades sobre o que fazer. Steve Jobs falava disso. Sim. Acho que foi no discurso de formatura em Stanford. É como se a melhor coisa que você tivesse fosse saber que vai morrer, porque é assim que você esclarece suas prioridades. E isso aparece em várias religiões e filosofias. Sim. O budismo tem algo parecido, e pode soar um pouco mórbido, mas realmente ajuda a clarear as coisas. Acho isso importante porque, sabe, no meu caso, praticamente todo dia eu penso na minha morte. Não de um jeito mórbido, mas acho que a estatística é que 150 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. E hoje, nós não fomos uma delas. Sabe, isso deveria ser motivo de gratidão. Hoje tivemos mais uma oportunidade de nos conectar com as pessoas que amamos, de criar um trabalho com significado, de fazer coisas pelas quais somos apaixonados, de explorar o mundo. Mas isso também não quer dizer que o amanhã esteja garantido. Sabe, 150 mil pessoas morrem todos os dias. A gente deveria ser grato. E espero que isso também nos dê algum senso de limite, no sentido de dizer: hoje eu tive um dia horrível. E talvez você tenha passado por algo terrível na sua vida hoje, mas você ainda está aqui. E acho que isso já é algo que dá para reconhecer, agradecer e que talvez traga um pouco de alívio para o estresse que você esteja enfrentando na sua vida. E eu fiquei curioso, na verdade, sobre o tema do perdão e o que isso tem a ver com limites dentro dessa nova forma de pensar. A gente deveria sentir culpa ou vergonha em relação a certas coisas, ou deveria ter esse senso de perdão diante das limitações? Sim, eu acho importante, quer dizer. O perdão aparece bem no fim do livro, e não parece um tema tão óbvio assim, né? Tanto que você é literalmente a primeira pessoa a me perguntar sobre isso. E a forma como eu tratei isso no livro foi dentro dessa discussão sobre o que se chama valores narrativos. O último capítulo ele fica meio pessoal e filosófico, e para alguns filósofos, valores narrativos são basicamente os temas da história da sua vida, e todo mundo consegue pensar nos seus. Tipo, no meu caso, curiosidade seria uma delas, sem dúvida, abertura mental. Mas você também quer alguns valores que tenham valor objetivo, que apareçam nas grandes histórias de várias culturas. Lealdade, heroísmo, esse tipo de coisa. Tenho certeza de que, no seu caso, entrariam coisas como autodesenvolvimento, atletismo, esse tipo de coisa. Assumir riscos. E aí eu comecei. Eu acho que, neste mundo em que somos bombardeados por notícias e por tudo mais, você precisa concentrar melhor aquilo com que se importa. Existe coisa demais com a qual você poderia se importar, mas isso é tão avassalador que você precisa escolher algumas que você já tem, para conseguir contar a si mesmo uma história coerente. A gente sabe que é muito importante para o bem-estar das pessoas ter uma narrativa pessoal coerente. Eu tinha a minha, mas o perdão era algo que eu não tinha. E eu criei uma relação com um homem sobre quem escrevo no livro, que era o único olímpico vivo a ter sobrevivido a um campo de concentração, e que se tornou 2 vezes olímpico britânico no levantamento de peso. E ele era muito generoso no perdão.
Ele levava outros sobreviventes com ele e dizia: a gente precisa voltar para a Polônia e Alemanha e construir pontes. Não foi culpa deles o que aconteceu com a gente. A gente precisa construir essas pontes. E eu não era uma pessoa naturalmente muito inclinada ao perdão. Então decidi que queria acrescentar isso à minha história, que isso seria uma daquelas coisas que eu tentaria incluir nos meus valores narrativos, para me dar uma espécie de luz-guia na passagem de quem eu sou para quem eu quero me tornar. Por que você não era uma pessoa que perdoava? Eu sempre fui assim, naturalmente de guardar ressentimento, sabe? Tipo, muitas vezes me sentindo ofendido com mais facilidade do que deveria. E isso é como se você estivesse se envenenando, sabe? Então, tomando ele como referência, eu pensei, poxa, se ele consegue perdoar coisas assim, sendo que ele, sabe, a família inteira dele foi destruída. E as coisas às quais eu me agarrava pareciam tão mesquinhas em comparação. Então eu escolhi isso. Em vez de ficar sobrecarregado com cada notícia e com tudo o que eu poderia fazer, escolhi um valor que eu queria que se tornasse uma nova luz-guia para mim. Por que acha que guardou tantos ressentimentos? Queria saber responder isso. Eu não sei. Até onde eu saiba, é simplesmente o jeito como sempre fui. É uma coisa minha. Eu não sei por quê. E sabe, às vezes eu tratava isso como combustível, né? Tipo, quando eu corria na faculdade. Eu corria os 800 metros, e se alguém te derrubasse numa prova ou algo assim, eu ficava com muita raiva. Sim. Eu chegava a ficar com vontade de vomitar da próxima vez que visse o cara descendo do ônibus, sabe? Então, talvez, de certo modo, eu visse isso como combustível. Mas eu acho que dá pra ter esse mesmo nível de determinação sem um combustível que também te envenena no resto do tempo. É interessante porque muitos atletas falam sobre essa narrativa do azarão, do peso nas costas, de ter sido desprezado, de ter sido escolhido por último, e isso acabou empurrando essas pessoas para o sucesso, porque não foram escolhidas para o time, porque viraram alvo de piada. Eu também fui escolhido por último num time quando estava no ensino fundamental, e isso me impulsionou. Eu disse, nunca mais vou ser o último a ser escolhido. E isso funcionou até eu perceber. Isso não faz bem. Depois que conquistei todas essas coisas, talvez tenha sido bom por um momento sentir que provei que todo mundo estava errado. Essas pessoas imaginárias do ensino fundamental, que provavelmente, a esta altura, estão pouco se importando comigo. Mas isso está me tornando um ser humano mais feliz? Eu me sinto mais em paz, mais em harmonia por dentro. Eu sinto que existe dentro de mim um ambiente espiritual mais rico. Ou será que esse combustível negativo, me levou a conquistar coisas? E depois? E aí? Sim. Você já pesquisou e estudou as diferenças entre atletas, empreendedores e pessoas que alcançaram sucesso na vida movidas por ódio, raiva e ressentimento, em comparação com aquelas movidas por amor, paixão e propósito? Sim. Quer dizer, acho que um grande exemplo é o discurso do Michael Jordan no Hall da Fama, quando ele revive todas aquelas mágoas, algumas que eu até acho que ele inventou. Então, claramente, ele tinha essa capacidade de criar em si a sensação de ser azarão, mesmo sem ser de fato, e acho que isso pode ajudar. Eu sempre me senti meio azarão, provavelmente porque sou baixo, né? Joguei futebol americano, basquete e beisebol no ensino médio antes de começar a correr. Mas ele também tinha muito amor pelo que fazia. Quer dizer, ele tinha até aquela cláusula no contrato. Acho que se chamava algo como cláusula pelo amor ao jogo, em que ele podia jogar na off-season, quando normalmente não queriam deixar, para evitar que ele se machucasse. Então eu acho que ali também existia muito amor. Mas acho que a maioria das pessoas de alta performance com quem convivi é resiliente, muito resiliente, e parte dessa resiliência é conseguir seguir em frente e continuar trabalhando com pessoas com quem às vezes ficaram chateadas. Sério? Então eu acho que dá para existir uma raiva estratégica, mas se você não consegue superar as coisas, inclusive os erros do seu companheiro de equipe, não acho que isso se sustente no longo prazo. Você não precisa dizer o nome da pessoa, mas existe alguém de quem você ainda guarda mágoa e não conseguiu perdoar? Tem uma situação que eu ainda estou elaborando. Sim, porque eu acho que sentimentos de traição podem ser muito difíceis de perdoar. Sim, claro. E você também precisa criar limites. Precisa estabelecer limites. Sim, com nos relacionamentos. Se esses limites vivem sendo ultrapassados, mesmo depois de você comunicar Sim. isso, e continuam sendo desrespeitados. E eu acho que você precisa deixar isso explícito, Sim. porque senão Sim. vai ficar mudando a régua. Eu sou a favor de testar trabalhos novos, mas acho que você deveria ter critérios de saída escritos antes de começar. Tipo, se isso acontecer, é sinal de que Sim. eu não posso mais ficar aqui.
porque se não fizer isso, vai ficar mudando a régua. E acho que às vezes isso também vale para relacionamentos. Essas podem ser situações realmente ruins. Sim. Mas você precisa ter esses critérios. Então, como é que você encontra paz para perdoar alguém? Ou simplesmente ter paz no coração? Mesmo sem querer voltar a trabalhar com essa pessoa ou vê-la de novo. Você aprendeu isso? Como alguém faria isso? Acho que hoje sou bem melhor nisso. E acho que parte disso vem, antes de tudo, da aceitação de que vão acontecer coisas na vida de que você não vai gostar. E você simplesmente precisa seguir em frente. É custo afundado, né? É como quando você já gastou dinheiro. Às vezes, quando a gente gasta dinheiro em algo que não dá certo, acaba gastando ainda mais só porque já gastou um pouco, mesmo quando está claro que é uma má ideia. E acho que a mesma lógica vale para outros aspectos da nossa psicologia, quando fica difícil seguir em frente depois de investir tempo e energia. Mas vão acontecer coisas ruins de que você não gosta. E todos nós já estivemos no nosso pior momento em algum ponto. Então, eu gosto de tentar pensar: que visão de mundo essa pessoa deve ter para ter feito o que fez? E muitas vezes isso leva ao fato de que elas não estavam tentando me atingir tanto quanto parecia, né? Existe uma coisa na psicologia chamada efeito holofote, em que você acha que tem um holofote em cima de você. Você pensa que todo mundo está olhando para você e pensando em você. Mas na verdade, cada um está ocupado olhando para si mesmo e pensando em si. Sim. Então existe esse reconhecimento de que quando alguém fez algo que te machucou de verdade, essa pessoa provavelmente nem estava pensando em você. Talvez soe ruim, mas eu acho que é bom porque significa que a pessoa foi mais descuidada do que realmente maldosa, Sim, né? sim. E acho que essa é uma percepção importante da vida adulta. Mas existem pessoas maldosas de propósito, né? Acontece. Que realmente fazem mal aos outros e... E aí eu acho que você Já passei por precisa... isso. Não é agradável. Acho que precisa tentar não Exatamente. trabalhar com esse tipo de pessoa se você puder. E você conseguiu perdoar essas pessoas Sim. com o tempo? Tem muita gente com quem eu consegui fazer as pazes, no sentido de criar limites, e acho que isso me ajudou. Sabe, é frustrante. Sim. Mas com praticamente todo mundo do meu passado, sinto que consegui criar limites. Isso não significa que eu goste dessas pessoas, ou que eu pense nelas de forma positiva. Sim. Mas eu penso, tá, é esse o lugar que essas pessoas ocupam no meu mundo. E tudo bem, eu não preciso mais focar nelas. E, sim, daqui pra frente, é como se você você precisa comunicar limites claros. E foi isso que eu aprendi. Em vez de deixar as coisas passarem, Sim. irem escorregando, ou continuarem, é como enfrentar um valentão. Você tem que encarar e comunicar. Isso não funciona para mim. Isso não quer dizer que a pessoa vá parar. Então a questão é aprender o que fazer quando você cria um limite, uma restrição. E mesmo assim, a pessoa continua agindo de forma negativa. É isso que eu ainda preciso descobrir no próximo passo. Porque não sei direito como lidar com isso. Eu acho isso muito lúcido. E eu acho que a gente precisa fazer essas coisas de forma explícita. À medida que fui envelhecendo, fiquei bem mais claro em relação a isso. Pode até soar bobo, mas escrever quais são os valores que são importantes para mim. De novo, esses valores narrativos. Quais são as linhas que, se forem cruzadas, significam que essa não é uma pessoa com quem eu vou trabalhar, ou com quem eu vou conseguir manter uma amizade duradoura. Isso não quer dizer que ela seja ruim, Sim. mas tem a ver com me entender melhor e entender quais são as coisas que, se eu não deixar explícitas, se eu não tiver esses limites bem definidos, eu vou acabar mudando a régua, né? Então é sobre ser mais explícito quanto a isso. Sim. E aí você acaba permitindo o comportamento ruim, deixa passar, releva. E você pensa que talvez não aconteça de novo, mas eu acho que ter essas linhas é válido. Isso não precisa significar que a pessoa seja ruim, mas acho importante você ter isso claro na sua própria Com certeza. cabeça. Se alguém que está assistindo ou ouvindo se sente atrasado aos 30 ou 40 anos e ainda não se especializou em uma coisa só, o que a ciência realmente diz sobre o potencial dessa pessoa no futuro? Sim, bom, deixa eu te fazer chutar aqui. Na sua opinião, qual é a idade média de um fundador? Com base numa pesquisa do MIT, da Northwestern e do Census Bureau, publicada há alguns anos atrás, qual é a idade média do fundador de uma startup de crescimento acelerado? De uma startup de crescimento acelerado? Sim, acho que crescimento acelerado era algo como estar entre uma em cada 10 mil. Top 1 de 10 mil. Tipo top 1%, talvez? Não, era bem mais do que 1%. Sério? Sim, uma em 10 mil. Qual é o dado mesmo? Qual é a pergunta? Qual é a idade média de um fundador de uma dessas startups no dia da criação, segundo o MIT, o Census Bureau e a Northwestern? Deve ser lá pelos 40 e tantos, talvez no fim dos 40. Mandou bem, 45. Sério? Sim. Sim. Quer dizer, eu imagino que a maioria das pessoas 21 chutaria algo por na aí. faixa dos 20, ali pelos 25. Sim. E existem exemplos muito famosos disso, né? E esse modelo de promover fundadores jovens, obviamente, teve alguns sucessos espetaculares. Eu fui direto na cabeça para as pessoas que já estavam na casa dos 50 quando lançaram alguma coisa lá atrás. Tipo o fundador do KFC ou algo assim. Acho que ele estava com uns 50 e poucos. E tem vários outros casos de sucesso nos 40, nos 50, talvez até nos 60. Provavelmente porque você já tem muito mais experiência e sabedoria. Você também tem muito mais capital de relacionamento. Com sorte, já Sim. construiu uma reputação.
tem um repertório bem mais Sim, amplo de sim. habilidades que agora pode concentrar numa coisa principal, porque consegue enxergar os padrões de outro jeito. Exatamente. Claro, existem jovens talentosos que viraram milionários e criaram empresas unicórnio, mas isso é bem raro. É isso. E esse é o problema. A gente foca na exceção, não na regra, né? Tipo, Mark Zuckerberg largou a faculdade, criou o Facebook e disse de forma bem famosa: os jovens simplesmente são mais inteligentes. Ele falou isso aos 22 anos. Curiosamente, hoje você não ouve mais ele dizendo Sim. isso, né? Então eu acho que não é tarde demais para você correr riscos. Acho que você deveria olhar para tudo o que já fez e para as habilidades que acumulou. Uma das coisas que eu acho que faz um fundador de 50 anos ter mais chance de dar certo do que um de 30 é que ele já identificou problemas específicos. Você pode escolher este exato momento para ativar seu cérebro desperto. Está bem ali, a poucos milímetros abaixo da superfície, construído e pronto para funcionar. Todos têm esse equipamento. Então, é uma questão de escolha.